Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de história ela vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado nessa quarentena, tá bom? A videoaula de hoje são as correções das listas de exercícios número 1 e número 2 das aulas de história, tá bom? Então é mais ou menos os exercícios da Primeira República e do neocolonialismo, tá bom? Ainda vão faltar alguns conteúdos depois para a gente corrigir, mas a gente deixa isso para uma próxima aula, tá bom? Vamos concentrar hoje então na correção dessas duas listas de exercícios, tá bom? Então qual é a ideia? Eu sei que alguns desses exercícios podem estar lá na plataforma, vocês me enviaram como formulário, ou alguns vocês copiaram no caderno. Qual é a ideia? Eu vou mandar para vocês de volta, aliás, neste momento eu já vou ter enviado de volta, entregue de volta para vocês os exercícios do formulário. Vocês vão pegar esses exercícios e fazer uma correção. Aonde, professor? Você pode, se quiser, copiar no caderno. Se quiser, você pode digitar no Word, tá bom? É da forma como vocês quiserem para ter esse conteúdo com vocês para estudo, tá bom? Aqueles que eu pedi para escrever no caderno, aí eu quero que vocês façam uma correção no caderno mesmo, tá bom? Aqueles que eu pedi para o formulário, não. Aí vocês vão fazer no Word para vocês mesmos essa correção, tá bom? Qualquer dúvida, depois da videoaula, vocês podem me procurar no privado no WhatsApp, beleza? Vamos lá, então. Questão número 1. Explica os fatores que influenciaram a proclamação da República. A proclamação da República ela foi feita, aconteceu, realizada, enfim, através de 3 motivos importantes. Um motivo religioso, um motivo escravocrata, vamos dizer assim, abolicionista, e um terceiro motivo é uma questão militar. O primeiro motivo religioso é que o Papa, naquele período, vai proibir os católicos, vai excomungar os católicos que tivessem algum envolvimento com a maçonaria. E acontece que Dom Pedro II, ele meio que tinha uma ligação com a maçonaria. Ele não era maçom, mas a galera que era da maçonaria era ligada a ele ali porque tinha um pouco de dinheiro, influência política e tudo mais. Então acontece que Dom Pedro II meio que vai romper então essa ligação com a igreja. Segunda questão importante é a questão escravocrata, que naquele período da abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, os grandes fazendeiros perderam as suas propriedades, que eram os escravos. Propriedade é escravo, vale dinheiro. Então, se você abole a escravidão, você faz com que esses fazendeiros percam dinheiro. Então, é uma questão. Eles vão ficar meio indignados com a figura de Dom Pedro II. Mas uma questão importante que vai influenciar a proclamação da República. E, por último, nós temos a questão militar, que os militares do Exército Brasileiro venceram no reinado de Dom Pedro II a chamada Guerra do Paraguai. E Dom Pedro II meio que não valorizou esses militares no governo e tudo mais. Então eles meio que vão ficar descontentes com a figura de Dom Pedro, que vai sofrer ainda mais um desgaste político. Ao mesmo tempo que os militares então vão sair como heróis pelos esforços empreendidos nos conflitos, o que os projetou politicamente um ambiente já instável. Não é à toa que esses militares logo vão assumir a presidência do país, tá bom? Questão 2. Quais são os nomes das duas fases da Primeira República? Cite os nomes dos 2 primeiros presidentes do período republicano. Então, dia 15 de novembro de 1889 é proclamada a República. Dá logo início, então, ao período republicano brasileiro. Esse período republicano brasileiro ele tem 2 fases importantes na Primeira República. Tá bom? É a República da Espada e a República oligárquica. Os nomes dos 2 primeiros presidentes republicanos foram os marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então, respectivamente, primeiro e segundo os presidentes da história do Brasil. Foram militares, tá bom? Questão 3. Explica o que foi a política... explica o que foi a política dos governadores. A política dos governadores, então, foi um pacto durante os primeiros anos da República Velha, em que o governo federal apoiava os governos estaduais sem restrições e, em troca, faziam uso de seus coronéis, que exerciam influência, comandavam os votos naquelas regiões daqueles períodos, tá bom? Uma coisa importante aqui, vocês estão vendo que nessa resposta a gente está chamando a Primeira República de República Velha, correto? Era um termo que a gente utilizava bastante nas aulas de história até 15 anos atrás, mais ou menos, quando a gente mudou um pouco a nomenclatura. Mas República Velha e Primeira República é o mesmo período histórico. Por que a história mudou? Porque quando a gente fala que algo é velho, logo as pessoas tendem a desacreditar, falar que aquela coisa não tem valor e tudo mais, correto? Então, por isso que a gente trocou o termo República Velha por Primeira República. Questão 4. O que foi o coronelismo e qual a sua relação com o voto de cabresto? Coronelismo, então, é uma prática sociopolítica brasileira típica do início do século XX, o século passado, no período da chamada Primeira República, quando os chamados coronéis exerciam poder local sobre as camadas inferiores da sociedade, a fim de garantir votos em troca de favores das esferas políticas locais, estaduais e também federais, tá bom? Qual é o sentido, então? Os coronéis eles exerciam uma certa influência
política na região onde eles dominavam, tá bom? E aí como é que eles dominavam essa galera? Através do voto de cabresto. O que era o voto de cabresto? Era aliciar os votos das pessoas, comandar, mandar em quem as pessoas teriam que votar. Lembrando que naquele período o voto ele era aberto, então as pessoas sabiam em quem poderia votar, o que permitia então um maior controle dos coronéis sobre as votações, tá bom? Diferente de hoje em dia. Hoje em dia esse voto ele é secreto, teoricamente, né? Porque todo mundo sai da urna e acaba falando para todo mundo quem votou, tá bom? E quais eram as promessas que os coronéis faziam para as populações humildes, né? Em troca do voto? As mesmas coisas que hoje em dia a gente vê muito acontecendo em período eleitoral. Um pato-sapatos, uma vaga no hospital, um emprego de professora, um emprego no posto de saúde, uma indicação lá na secretaria e por aí vai, entendeu? Então, as trocas de favores são bem parecidos, a gente vai entender no contexto histórico do Brasil, tá bom? Questão 5. O que foi a política do café com leite? A política do café com leite foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal durante a Primeira República, para que os presidentes da República fossem escolhidos eleitos, ou seja, entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais. Portanto, então, o presidente, ora, ou ele era paulista ou ele era mineiro, tá bom? Mas isso não era a regra, tá bom? Haviam exceções. Tanto que eu boto aí na resposta para vocês colocarem no caderno de vocês. Porém, alguns presidentes escolhidos durante o período também saíam de outras oligarquias regionais, tá bom? Então, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, tá bom? Foram estados também que acabaram gerando presidentes para o nosso país, tá bom? Questão 6. Por que ocorreram algumas revoltas populares durante a chamada Primeira República? Cite as principais revoltas que ocorreram no período. Vamos lá, então. As revoltas na Primeira República elas foram motivadas por inúmeros fatores, como desigualdade social e pobreza, violência policial, medo, fanatismo religioso, tá bom? A promessa, só lembrando que a promessa da proclamação da República que os militares fizeram, né, e os positivistas, é que a situação econômica e política do Brasil ia melhorar com um novo sistema político, o sistema republicano. Que no sistema monárquico boa parte da população brasileira era pobre e essa parte da população ia enriquecer com um novo sistema, a chamada República. Acontece que não mudou nada, tá bom? Quem era pobre no Império continuou sendo pobre na República e talvez, né, seja pobre até os dias atuais. Porque nesse Brasil a gente sempre teve entrincheirado na nossa história essa questão de corrupção, que a gente tem que voltar e rever algumas coisas importantes, tá bom? As 4 principais, então, revoltas que ocorreram neste período foram Canudos, Contestado, Revolta da Vacina e da Chibata. Em sala de aula e na quarentena a gente viu o que foi Canudos, Contestado e a Revolta da Vacina, tá bom? Alguma dúvida, turma? Até aqui, tudo bem? Então acompanhe agora a correção da lista de exercício número 2, tá bom? Acompanhem porque pode estar em outro dever e em outro formulário as questões que eu vou corrigir agora com vocês. Beleza? Vamos lá então. Aqui já é no contexto sobre imperialismo, tá bom? Explica o que foi o imperialismo do século XIX. O imperialismo, então, ou neocolonialismo no século XIX, se constituiu como movimento de domínio, conquista e exploração política e econômica das nações industrializadas europeias, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e Holanda, sobre os continentes africano e asiático. Então era o domínio imperialista, né, da Inglaterra, dos principais países europeus, nesses continentes que não haviam sido conquistados ainda nesse período, tá bom? Tanto que a questão 2, por que podemos chamar o imperialismo do século XIX de neocolonialismo, né? Por que tem esses dois nomes? Justamente porque chamamos o imperialismo do final do século XIX de neocolonialismo, pois nele foram estabelecidas novas posses coloniais, né? Neocolonialismo vem de nova colonização. Por que se chama assim? Vocês lembram? Se chama neocolonialismo porque faz referência ao colonialismo que nós tivemos no século XV, quando os países europeus, Portugal, Espanha, Inglaterra e França vieram conquistar o continente americano. No século XIX, esses mesmos países, mas todos os outros demais países da Europa, partem para a conquista e colonização de outros continentes. Leia-se África, Ásia e Oceania. Tá bom? Vamos lá, questão 3. Quais são, então, os países que foram pioneiros no processo neocolonial? Quais eram os objetivos desses países? Então, os países pioneiros são todos esses aqui listados. Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Itália, Bélgica, Holanda, Dinamarca, os Estados Unidos também, Suécia, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, tá bom? Todos esses países eles vão dar início ao processo de colonização
da África, da Ásia e da Oceania. Professor, mas a gente cita muitos países europeus, por que os Estados Unidos estão aqui neste meio? Porque os Estados Unidos já estão tentando formar um grande império americano, tá bom? Exercer sua influência no mundo. E o século XX é o século que os Estados Unidos se tornam essa superpotência que ele é até os dias, até os dias atuais, tá bom? Essa nova modalidade então, de exploração pretendia fazer das áreas dominadas grandes mercados de consumo. Então, o primeiro objetivo era formar novos mercados consumidores, ou seja, que esses continentes passassem a consumir, comprar coisas desses países, tá bom? Como a gente hoje em dia faz, compra um iPhone que é dos Estados Unidos, um Samsung que é da Coreia, então a gente compra produtos de outros países, tá bom? Ao mesmo tempo que esses mesmos países que vão ser consumidores, eles vão fornecer matéria-prima. Aí eu dei um exemplo clássico até um tempo atrás, hoje em dia não ocorre muito, mas até um tempo atrás o Brasil era o maior exportador do mundo de laranjas. E sabe o que eles compravam dos Estados Unidos? Suco de laranja industrializado. A gente era um mercado fornecedor de matéria-prima, laranja, e comprava o produto já feito, o suco de laranja, né? Incoerente, mas é o que acontecia muito, e acontece até os dias atuais, tá bom? Além disso, o grande crescimento da população europeia fez da dominação afro-asiática uma alternativa frente ao excedente populacional da Europa, que no século XIX abrigava mais de 400 milhões de pessoas, tá bom? Tem que lembrar que a Europa, galera, é um continente bem pequeno. Se eu não me engano, a Europa cabe ela todinha, tirando a Rússia, claro, né? Cabe ela todinha dentro do Brasil. Então é um continente muito pequeno. Então a gente vem e lota muito os locais da Europa com excedente populacional, tá? Questão 4. Explica o conceito do fardo do homem branco. A prática imperialista então, também buscou suas bases de sustentação ideológica. A teoria do darwinismo social de Herbert Spencer pregava que a Europa representava o ápice do desenvolvimento das sociedades humanas. Essa é uma ideia que se acredita até hoje em alguns países da Europa, viu? Que a Europa representa o ápice do desenvolvimento. São as civilizações, as sociedades mais desenvolvidas, tá bom? Em contrapartida, a África e a Ásia eram um grande reduto de civilizações infantis e primitivas, ou seja, eram territórios sem civilizações. É a mesma lorota que contaram quando chegaram aqui na América, no século XV, que nós aqui na América tínhamos que passar por um processo de civilização que os portugueses e espanhóis é que tinham, tá bom? Mesma história. Influenciado por esse mesmo conceito, o escritor britânico Rudyard Kipling, não sei se fala assim, ou Kipling, defendia que o repasse dos desenvolvidos conceitos da cultura europeia aos afro-asiáticos representava então o fardo do homem branco no mundo. Ou seja, esse trabalho difícil de ter que pegar e civilizar o restante do mundo, tá bom? É uma falácia, galera. Isso é racismo, tá bom? É um preconceito racial que hoje é empregado ainda muito, muito forte no mundo, tá bom? Os europeus se consideram ainda mais inteligentes que qualquer população da América Latina, que qualquer população africana, que qualquer população asiática, que é algo que a gente tem que contrapor bastante nos dias atuais, tá bom? Questão 5, ela é um pouco pessoal, mas vocês têm que seguir um pouco aqui comigo, tá bom? Vamos lá. Eu mandei para vocês essa análise dessa imagem. Ué, cadê a imagem? Ih, galera, não vou ter como corrigir com vocês, não. Mas procurem aí, tem uma imagem. Deixa eu ver se aparece aqui no outro. Não. É uma imagem de uma mulher com uma bandeira branca chegando no território e tem várias populações nativas amedrontadas ou surpresas olhando essa imagem, tá bom? A resposta era de cunho pessoal, que era para vocês analisarem a imagem e me falar, tá bom? A imagem, no caso, representa a Inglaterra. Voltem lá no exercício, vocês vão ver qual é a imagem que eu estou falando, tá bom? A imagem, então, da mulher representa a Inglaterra, com bandeira branca, como detentora da colonização, e os povos conquistados, que eram esses povos que estão na parte direita da imagem, são representados como povos bárbaros, sem cultura e civilização, tá bom? Então a Inglaterra chegando como detentora da colonização e levando a civilização para essas sociedades. Beleza? Turma, muito obrigado. Peço que se ficaram com alguma dúvida, vocês podem me procurar no privado no WhatsApp para a gente bater um papo, tirar algumas dúvidas que ainda ficarem, tá bom? Lembrando que a conferência de Berlim e tudo mais, a gente ainda vai corrigir numa outra videoaula. Beleza? Abração, turma. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.